Bom, aqui com Hang Lee. Você sabe que eu sempre te chamei de Hang, né? E você me falou hoje que era Hang. Hang, fala um pouco, né, da sua história. Você está aqui, né, de registro e tem uma vida, né, dedicada à medicina. Aí se especializa na psiquiatria, vai para psicanálise, e é disso que a gente vai conversar um pouco, né? Você traduzindo. Então conta um pouco quem que é o Hang, né? Você tem um homônimo, né? De pronúncia, não de grafia, né? Que o seu é com H, o dele é com A, o Li dele é com E, o seu é Y. Ele é cineasta, você é psicanalista. Você tem origem, né, pais, avós, aonde? No Japão? Eu sou de Registro, uma cidade do Vale do Ribeira, capital do Vale do Ribeira. É uma cidade pequena que, na época em que eu nasci, era uma colônia japonesa, né? Todas as pessoas influentes na cidade tinham uma origem japonesa. Você ia no mercado, ouvia as pessoas conversando em japonês, na quitanda, na padaria, tinha lá uma peixaria muito boa, na farmácia, não é? E o meu avô, ele veio para o Brasil fazer um serviço ali, fazer uma medição na Baía ali de Guape, ali na entrada de navios, porque o Brasil estava importando umas máquinas da Fiat Alice italiana. Só que aí estourou a guerra, meu avô era engenheiro naval e começa a aparecer alguns navios com a assinatura do meu avô, da equipe que construiu o navio. Então meu avô era japonês, inimigo na guerra, passou a ser perseguido, né? Ele se casa com a minha avó, que era filha de portugueses com até uma ascendência indígena, né? Mas eles têm que ficar escondidos pelo meio do mato. A sorte foi que essa minha avó tinha uns parentes na capitania dos portos e eles mesmos acabaram escondendo a família em algumas casas, até saco de batata minha mãe andou dormindo, né? Então foi meio assim. Mas depois que as coisas se regularizaram, acabou a guerra, meu avô veio para Registro e construiu um pequeno estaleiro, porque ainda não havia a ponte da BR-116 que unia São Paulo com Curitiba, não havia aquela ponte. O transporte era pelo Rio Ribeira de Guape. E ali ele se estabeleceu, construía e fazia manutenção de barcos, né? E eu cresci nessa cidade com essa família, com meus avós, minha mãe, meu pai. E com 16 anos eu vim para Sorocaba para fazer o último ano do colégio e cursinho, né? Queria fazer medicina, meu pai não queria que eu fizesse medicina, queria que eu fosse militar, porque estávamos em plena ditadura, né? Mas eu teimei com ele, fui fazer o vestibular de medicina, tive a sorte de ser aprovado, né? Fui aprovado na Universidade Federal do Paraná e aqui na PUC de São Paulo. E acabei ficando aqui em Sorocaba. Aí terminei a faculdade, fiz residência em psiquiatria, me casei, tive filhos, fui ficando. Mas, num certo momento da minha prática médica, eu comecei a ficar um pouco decepcionado, porque eu descobri que a psiquiatria apenas anestesiava o doente, né? Se ele estava muito exaltado, eu dou um tranquilizante, alguma coisa, e os sintomas diminuem. Se ele está deprimido, triste, eu dou um antidepressivo e ele vai readquirindo a confiança de viver, né, de tocar a vida. Mas ele não se cura. Eu não sei nada do que está acontecendo com ele. É só um remédio que eu dou. E eu achei que isso era muito pouco para aquilo que eu tinha vivido, porque eu sofri muita influência na minha cidade, na minha família, né, de um humanismo muito forte, né? Havia um humanismo muito forte presente na minha educação, no meu desenvolvimento. Então eu queria saber da vida das pessoas. Foi aí que eu fui procurar psicanálise, né? Tive a sorte de conhecer pessoas que conheciam uma psicanálise ética, né? Porque infelizmente nós temos aí grupos econômicos querendo formar psicanalistas em 2 anos, uma coisa que nós vamos conversar depois.
E eu encontrei uma conexão com a International Psychoanalytic Association, através da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que era a única sociedade aqui que dava formação. Hoje já temos em Ribeirão Preto e Campinas também. Naquela época era só São Paulo. Aí comecei a estudar psicanálise, fui mordido por esse bichinho e estou até agora nessa prática. E é disso que a gente vai estar conversando aqui ao longo desses bate-papos que a gente vai ter. Hang, me diz um pouco sobre isso. A psiquiatria, né, ela é um ramo da medicina, então você, como o ortopedista, como o pediatra, como qualquer um, você passa no vestibular, fica 6 anos lá. Aí vai para a residência, que uma especialidade. Uma especialidade. E essa especialidade, um desses ramos é a psiquiatria. E aí se entende ali na psiquiatria todo o funcionamento químico do corpo, né? E aí eu tenho, pelo conhecimento que eu estudei como psiquiatra e tal, falou, olha, essa droga vai agir desse jeito, essa droga age daquele jeito, olha, você está me apresentando esses sintomas, eu te encaminho assim, etc e tal. Tem uma psicopatologia que permite um diagnóstico, né? E uma psicofarmacologia que se aplica ali. Aplica para cada diagnóstico. Aí você, né, a gente vai para esse outro lado, vamos dizer, que é a questão humanista, a questão daquilo que é o ser, né? Mas a gente não tem a psicologia, né? Onde que está a diferença entre eu ser esse médico psiquiatra com essa formação, com essa capacidade técnica de aplicar algo quimicamente num paciente, modificando o estado que ele está, e a gente tem a psicologia. A psicologia ela não usa o remédio, ela não usa nada, e a gente tem aí, né, o que a gente vai estar conversando, né, que é a psicanálise. Onde que entra a psicologia dentro desse contexto que a gente está falando? A grande diferença mais marcante entre as duas, a psicologia e a psicanálise, é que a psicologia ela estuda o sujeito de uma maneira global e consciente. Estuda a mente consciente, o comportamento, né? A psicanálise vai estudar o inconsciente, né? Porque a grande descoberta do Freud foi que o funcionamento mental depende de mecanismos inconscientes, ou seja, aquilo que a gente ainda não sabe, né? Aquilo que nos move das nossas entranhas, né? E que não coincide com aquilo que você pensa, né? Por exemplo, eu posso ter todas as regras de boa conduta do mundo, eu estudei teologia, filosofia, sei tudo isso daí, né? Mas de repente eu posso assaltar um banco, de repente eu posso ter um desvio e ser um assassino, uma coisa. O que aconteceu, né? É algo que provém do inconsciente, não vem da razão. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente aqui, né? Quem somos nós desse ponto de vista? A gente tem um corpo, a gente tem uma mente e... Então, esse nosso corpo, veja, esse nosso corpo ele tem necessidades, ele tem impulsos, como os animais têm impulsos, né? Um animal, ele tem uma necessidade de se alimentar, ele tem uma voracidade para comer, para manter o próprio corpo. Então ele vai e mata outro bicho e se alimenta do bicho. Isso é um instinto animal. Nós também temos instinto. Está tudo resolvido. Falou, estou com fome, preciso... Precisa comer e pronto. Acabou. Não tem uma regra moral, né? Agora, nós também temos nossos impulsos, nossos instintos. Só que os nossos instintos eles podem ser domesticados, né? Eles podem ser mobilizados ou modificados pela cultura, pelo nosso código moral, porque nós somos capazes de pensar sobre eles. Então nós dizemos mais modernamente que nós somos movidos a pulsões. Temos os nossos instintos, né? Você, por exemplo, pode me agredir agora, de alguma maneira. E eu tenho uma reação de contra-agredir. Mas eu posso controlar isso e me expressar de outra maneira com você, né?
Mas quem somos nós, enfim, nesse cenário? Nós somos esse corpo, com esse impulso, com esse pulso, com essas vontades, com essas necessidades de sobrevivência. Me parece que essa, do que você falou, seja o essencial. Instintual. Quer dizer, eu tenho que sobreviver, então eu tenho esse instinto de buscar. Mas onde que entra o inconsciente, a memória, uma coisa que as pessoas chamam de alma? Existe essa coisa de alma, né? Onde que entram esses outros elementos? Eles estão todos só no cérebro? Onde que eles estão? Então, não... eu acho que como médico, assim, e na medicina, a gente costuma localizar a mente dentro do cérebro. Mas eu não sei se a mente é o cérebro, né? Porque você pode ter várias vivências, sensações, quando você... né, senso-perceptivas, embora toda a sensibilidade vá para o cérebro, né, mas a gente tem uma série de situações que vão se criando na nossa vida a partir dos instintos, que são as representações, né? Então, por exemplo, eu posso querer ter um instinto de matar alguém, né, e... se eu fosse só um animal, eu pularia e mataria um sujeito. Agora, como eu tenho uma capacidade, eu tenho uma influência cultural, seja pela criação, né, da minha mãe, do meu pai, seja pela educação escolar, formal e não formal, de casa mesmo, eu tenho todo um desenvolvimento cultural que vai dar uma representatividade, uma representação mental para aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho vontade de matar você se você me agride, mas eu também tenho as minhas restrições morais. Por que eu vou matar? Né? Que as consequências disso aí. Consequências de tudo isso. O que você está dizendo é o seguinte, né? Que a cultura ela não é hereditária. Né? Ela não está no gene, não está nada. A cultura ela está na construção das relações a partir daquele ser que nasce e com quem ele está ali, seja mãe, seja pai, irmão, vó, vizinho. Então, tem uma coisa muito importante aí que tem um grande autor psicanalista que também era médico, ele era pediatra, durante 40 anos ele fez pediatria, mas era um sujeito muito inteligente e ele construiu, no meu entender, a melhor teoria do desenvolvimento emocional do sujeito. E ele diz com todas as letras, né, que a coisa mais importante para o desenvolvimento saudável de uma mente, portanto, um desenvolvimento de um cidadão, né, é a capacidade da mãe se adaptar ao bebê nos primeiros meses de vida. O bebê tem uma série de exigências, ele quer comer, ele quer ser limpo, ele tem frio, ele tem né, todas as necessidades dele, e a mãe precisa estar disponível, né? E ela vai se adaptar bem ou mal. Não é que ela não tem que ser perfeita, ela não pode errar. Ela precisa errar até para que a criança se desenvolva a capacidade de pensar. Mas é essa adaptabilidade, não tem nada... Tem hereditariedade? Tem hereditariedade, lógico. Para você ter a cor dos seus olhos, você teve hereditariedade. A sua forma física, tudo é hereditário. Mas essa capacidade de adaptação da mãe é fundamental. Você sabe que eu estou lembrando aqui, eu durante um período da minha vida, aos 7 anos, depois isso era aos 10, depois aos 14, foi até uns 20 e poucos anos, eu tinha alguns episódios que eu acordava à noite assim, com as mãos duras e não havia quem soltasse. Exausto. E isso era alguma coisa, como era esporádico, né? Aí quando era criança, minha mãe vinha, passava álcool, conversava, não sei o quê, eu voltava a dormir, acordava no outro dia, nem lembrava. E aí eu já era adolescente, aí um período já estava. Aí eu falei, mas o que. E aí vai conversando, contando. Aí eu não sei se foi minha irmã mais velha, alguém lembrou e falou assim. Porque aí o que aparecia? Aquilo lá e era um sufoco, porque eram umas bolas grandes em cima de mim, era bola, e eu não conseguia. Aí minha irmã falou, sabe o que está aparecendo? Quando você tinha alguns meses, que era, a gente perdeu você. Eu falei, como assim? Você ficou na cama, a nona chegou,
jogou a coxa na cama, não viu que você estava lá, você devia estar dormindo. A hora que acordou, e era uma coxa de bola. E eu ficava... Você sabe que depois eu falei, era mais ou menos isso mesmo. Passou, nunca mais eu tive. Eu falei, entender uma coisa, só o fato de algum modo, eu falei, então era isso. Quer dizer, você tira toda a fantasia do que pudesse ser. O que você está dizendo é isso, né? Esse instinto de sobreviver, né? Alguém te cobre, sei lá, e era nessa fase de bebê, nem engatinhava nada, né? Enfim, você falou, eu lembrei desse... provavelmente isso te marcou de alguma forma e você construiu sonhos a partir disso, né? Provavelmente esse episódio de ficar meio endurecido, enrijecido, vendo bolas... devia ser exaustão, você estava no limite ali, né? Até que alguém falou, olha a criança aqui, foi lá e salvou, estava sufocando lá, né? E ficou um tempo lá, que foi um tempo significativo, né? Um tempo marcante, enfim. Agora, Hang, a gente está aí, né, falando disso que nós somos, né? Desse ser, a sua história, a sua cultura, né? Não só a sua consciência, mas a sua inconsciência, que é esse fato, né? Que eu acabei de lembrar que aconteceu comigo. Quanto disso é determinante naquilo que nós somos, né? Em qual sentido? Quer dizer, nós somos simultaneamente, né, várias coisas, né? Você é pai, você é filho, né? Você é professor, você é médico, você é paciente, né? A gente desenvolve, né, na relação aquilo que nós somos, né? Hoje aqui, né, estamos se entrevistando, né, conversando. Quer dizer, em cada momento que a gente sai daqui, vai na padaria, a gente é freguês, né? Então as relações determinam o que nós somos, né? Isso são coisas conscientes, né? A gente sabe, fala, olha, eu estou comprando, então eu sou freguês, né? Eu estou vendendo, né? Então a gente sabe conscientemente como se comportar, né? Onde que está o inconsciente? Então, você está falando de relações contratuais. Se você vai na padaria, você é um cliente da padaria. Existe um contrato, né, que a padaria vende pão e você compra um pão, né? E a gente mantém relações o tempo todo contratuais. Mas existe uma outra coisa, que são as relações de proximidade, são as relações mais íntimas, onde estão presentes os nossos sentimentos, nossos afetos. E essas relações de intimidade são as que fazem a gente crescer, se desenvolver, né? E essas relações, elas são determinadas não só pelo contrato social, né, mas pela proximidade que a gente pode ter da mente do outro, né? Então é por isso que é importante a gente ter relações cada vez mais próximas, humanas, né, de amizade, né, relações amorosas, né? O amor é uma coisa que cura as pessoas, né? Então a gente está vivendo um momento, né? A gente está aqui em julho de 22, né? Passando por um período histórico que só a distância do tempo vai permitir que a gente tenha uma compreensão melhor desse momento que a gente está vivendo, mas a gente está aí com uma pregação oficial, né, que nunca se viu na história, pelo menos nos últimos 50 anos, 60 anos, de que, olha, não vamos aglomerar, vamos ficar isolados, vamos mudando, né, um pouco, indo na contramão disso que você está dizendo. Você sente efeitos dessa realidade social no âmbito pessoal? Então, eu sinto nos dois sentidos. Tanto da falta de contato, né, que levou, por exemplo, muitas crianças a sofrerem o isolamento em casa porque elas deixaram de brincar. A atividade principal da vida da infância é o brincar, o jogo, né, o lúdico, que se transforma em cultura. Né? O brinquedo da criança, o brincar da criança, o jogo, vai ser a cultura. Ele não vai ficar jogando futebol a vida inteira, vai jogar bolinha, brincando de boneca, mas ela vai se interessar pelo cinema, pelas artes, pela cultura, né? A criançada sofreu muito com isso. Por outro lado,
casais que ficaram muito perto um do outro em casa e convivendo, acabaram se separando. Teve muito divórcio, muita separação também. Então, o excesso de um lado e do outro também leva a problemas, né? E essa questão relacionada a esse aspecto do crescimento que você falou, olha, eu me interessar pelo outro, pela mente do outro, seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento mais íntimo, de namoro, seja no que for, né? Hoje você tem a sua percepção, né? A minha, né? Eu já te digo, a minha percepção é que há uma reserva. As pessoas, elas não estão muito interessadas em ter esse enfrentamento da conquista, né? A gente, não sei se você viu, mas eu vi um caso que eu achei bárbaro, né? Aconteceu num bar, né, em São Paulo, que um rapaz fortão chegou, abordou uma moça, né, que queria ficar com ela, daí ela falou, olha, não quero, aí ele começou a pegar nela, ela falou, olha, pare, você está ultrapassando os limites, tira a mão do corpo, é meu, não quero que se pegue. Ela falou, o que você vai fazer? Ele falou, vou jogar essa bebida em você. Aí ele vai, insiste, ela joga a bebida nele, ele dá um muquete nela, né? Ele é muito forte, sabe, esses caras, né? Que ela desaba lá. E aí fica toda a tentativa, né, da família, que é muito influente, olha, quanto que você quer para não levar isso adiante? Ela falou, viu, eu quero levar isso adiante. E aí as pessoas falando que ela quer se promover, enfim. O que eu estou dizendo para vocês, quer dizer, evidentemente, né, esse ser, né, teve esse instinto, os dois, né, um de jogar e o outro que foi muito mais violento, mas há uma resistência nisso que a gente está falando, né, que é de ter um contato com o outro, né, de querer, de ter uma empatia, né? A gente vai entrar nessa palavra, vai lembrar do momento político que a gente está vivendo, que ela veio à tona com o ser que está de presidente, né? A falta de empatia. Enfim, como que você está vendo essas questões nesse momento que a gente está vivendo? Então, esse sujeito que agrediu a moça, que invadiu a moça, né? Ele invadiu a privacidade dela, é um sujeito que age por instinto, né? A emoção, a capacidade de lidar com os afetos é uma capacidade, é algo que a gente desenvolve, né? Então, né, poder estar só é uma capacidade, poder amar é uma capacidade, poder ter amigos é uma capacidade, poder desenvolver empatia é uma capacidade. E hoje a gente vê, acho que como sempre, é que hoje o mundo está superpovoado, né? Tem muita frequência dessas coisas, né? Mas eu queria também falar para você, para entender um pouco dessa questão do inconsciente que você está dizendo, como é que surgiu a psicanálise? Isso é importante, né? É fundamental, né? A gente está falando aí de algo, vamos dizer assim, em termos históricos, quase que recente, né? Porque a psicanálise, ela surge lá por volta de 1890. Final do século XIX. 91, isso, né? Porque naquela época havia a histeria, né? Na histeria, né, a pessoa de repente perdia a fala, ou de repente as pernas não sustentavam mais a pessoa, tinha uma paralisia nas pernas, ou tinha um tremor e ficava se chacoalhando, e depois aquilo passava, mas depois voltava. E a histeria era um grande desafio, assim como foi a Covid agora, né, uma pandemia de Covid que pegou o mundo todo, né, ninguém entendia nada de Covid, agora surgem as pesquisas imediatamente, rapidamente. Naquela época tinha a histeria, como é que você perdia a fala, como é que você perdia a força muscular. Então não era uma coisa isolada, era quase que uma pandemia, vamos dizer assim. Era uma coisa que afetava muitas pessoas, naquele especialmente ambiente. As mulheres. E o Freud, ele era um neurologista. Ele entendia muito da distribuição dos nervos, da sensibilidade, né? E ele começou a achar estranho, porque a pessoa às vezes tinha uma paralisia na mão, era daqui para cá estava tudo normal. Isso não bate com a distribuição anatômica da neurologia, porque se a pessoa tem uma paralisia, tinha que ser
uma paralisia que vinha do braço, tem uma direção da anatomia dos nervos, né? Então ele começou a achar estranho isso e começou a observar bastante, até que ele vai para a França e vai ver umas aulas com Charcot, né? E o Charcot aplicando hipnose. Charcot era quem? Charcot era um médico, neurologista lá na França, que estava tratando no hospital lá de pacientes com histeria. E ele, utilizando-se da hipnose, ele conseguia tirar os sintomas. A pessoa tinha lá as pernas fracas, não conseguia andar. Ele hipnotizava, dava uma ordem que a partir daquele momento a pessoa ia andar e ela andava, né? Mas o mais interessante é que ele tirava esses sintomas com a hipnose e também produzia sintomas com a hipnose. Então, uma paciente que não andava começou a andar. Aí, no meio da aula, ele diz para ela assim: bom, agora a senhora vai tremer igual aquele outro companheiro nosso ali que estava tremendo, aquele outro paciente que estava tremendo. E ela começa a tremer. Então, ele tirava e produzia sintomas. Isso aí, no âmbito do inconsciente ou do consciente? Hipnose. A hipnose é o inconsciente. A pessoa fica num estado sonambúlico, né? Não é picaretagem essa questão da hipnose. Não é picaretagem. Isso realmente acontecia. E foi aí que chamou a atenção do Freud, né? Porque havia então uma segunda consciência, né? Havia uma outra consciência que depois a pessoa era acordada do transe hipnótico e não lembrava de nada. Como é que podia isso? Então havia aí que surgiu a questão da consciência, que ela não era a única, havia uma outra consciência, né? E passa-se a estudar isso, né? Só que logo o Freud vai observando, depois que ele volta para Viena, na Áustria, né? E ele se aproxima muito de Breuer, Joseph Breuer, que era um médico mais antigo, acho que ele era uns 15 anos mais velho, uma figura paterna para o Freud, e também trata de muitos casos de histeria. E eles vão observando uma coisa que chamava a atenção também. À medida que o paciente contava um pouco da sua história, chegava um momento que era um momento crítico na história e que trazia muita emoção. Vivendo esta emoção, a pessoa também melhorava dos seus sintomas, né? Então, a ideia do Breuer e do Freud era onde é que começava o sintoma da pessoa. E o sintoma começava num momento histórico importante, né? Tem vários casos descritos e tal, né? Agora, você podia falar para mim, bom, mas então podia continuar com a hipnose, estava tudo resolvido, né? Só que a hipnose tinha certos problemas. Por exemplo, às vezes você não consegue hipnotizar uma pessoa, né? Segundo, toda pessoa ela vem se tratar, mas ela também não quer se tratar. Ela oferece uma resistência ao tratamento. Na hipnose você não consegue lidar com a resistência, né? Foi aí que o Freud começa a pensar numa outra possibilidade, que é a possibilidade da análise, né? O sujeito poder contar a história dele, ele vai entendendo a história do paciente e vai entendendo as resistências ao tratamento. Então a coisa começa a ficar mais robusta, né? O tratamento começa a ficar mais robusto. E daí ele é ajudado, porque a grande novidade do Freud é que ele diz, olha, a psicanálise é um método de investigação do inconsciente, né? É um método de tratar neuroses e, mais atualmente, psicoses também, autismo, estruturas borderlines, né? A análise não trata só neuróticos, que é a coisa mais próxima da normalidade, né? E ele diz, mas é um método de conhecimento do inconsciente, é uma disciplina nova. Só que é uma disciplina nova mesmo, né? Porque ele convida o paciente a ser um colaborador nessa investigação, né? Na medida que você estipula uma análise, o próprio paciente ele é o colaborador. Ele tem que participar do
das descobertas. Agora, Hang, a gente está falando do consciente, né? A gente está falando do inconsciente. E o que é o subconsciente nesse contexto? Na teoria psicanalítica não existe subconsciente. Então a gente tem a consciência e uma consciência inconsciente, é isso? Não, são 3 coisas. Tem o inconsciente, que você não conhece. O inconsciente é o desconhecido, você não conhece. Existe o consciente, né? Mas existe o pré-consciente. O pré-consciente é aquilo que é facilmente acessível. Por exemplo, você não está pensando agora no endereço onde você mora. Mas se eu perguntar para você, Deda, onde é que você mora, e você quiser, você me conta. Você acessa rapidamente. E o pré-consciente é uma barreira que existe ali, onde eu seleciono as coisas. Por exemplo, eu tive um sonho horrível essa noite, né? O pré-consciente, ele vai fazer uma seleção, se eu vou lembrar desse sonho ou não. Ele vai exercer uma censura. O que é que passa para o consciente e o que não passa, né? Então, na psicanálise, a gente estipulou, grosso modo, essas 3 estruturas. Mas não tem nada a ver com o subconsciente. Quando alguém fala de subconsciente, ele está falando de uma coisa que eu não sei e nenhum psicanalista sabe também. Do que se trata. Agora, Hang, a gente tem, né, esse processo histórico até a gente chegar na fundação, aí, vamos dizer, dos elementos que dão base à psicanálise, né? E a gente tem um período aí de 100 e poucos anos desde que isso foi descoberto. Faz sentido nesses 100 e poucos anos essa questão de Freud? Bom, ela é a estrutura, é o alicerce. O inconsciente é o alicerce da ciência psicanalítica, né? Os autores, eles trouxeram desenvolvimentos importantes. Por exemplo, Melanie Klein vai desenvolver a teoria das relações objetais. Nós desenvolvemos dentro de nós, a partir da nossa experiência, desde a experiência com a mãe, pai, irmãos, até com casamentos, com a vida, nós desenvolvemos objetos internalizados. Existe um mundo dentro de nós, constituído por essas identificações com pessoas ao longo da vida, né? Você sabe que me ocorreu agora? Acho que talvez você saiba de cabeça, mas enfim, acho que tem uns 15, 20, 30 anos até, foi o centenário de nascimento de Freud. Mais ou menos isso, né? Enfim. Ele é de 1856. 1856. Então, é 150 anos de Freud, vamos dizer, que foi um tempo atrás. Eu, como jornalista, estava produzindo uma reportagem para celebrar essa efeméride. Olha, há 150 anos nascia esse sujeito que teve essa influência, tem ainda hoje essa influência na nossa vida. Era século XX, era final do século XX. Aí fui conversar com um psiquiatra, professor, hoje na Faculdade de Medicina aqui de Sorocaba, né, e estava fazendo, e ele me falou o seguinte, ele falou, Deda, você vai prestar um desserviço à sociedade. Freud é o maior picareta que apareceu na história. Ele falou, esse cara, ele veio para confundir tudo, não existe. O que existe é esse mundo aqui da psiquiatria. Essa coisa. E aí eu falei, fulano, eu não vou nem falar o nome dele, porque eu não sei se ele quer. Eu falei, viu, mas eu nunca ouvi isso, você está falando sozinho. Ele falou, pois acredite em mim. Isso ainda existe? Bom, você me fez um elogio aí no começo, porque você comparou meu nome ao do Ang Lee, que é um grande cineasta, né? Você veja, eu costumo dizer que o cinema, ele é primo irmão da psicanálise, porque nasceram na mesma época, né? E veja, hoje, né, o grande cinema que se faz, não esse cinema comercial, mas o grande cinema tomou conta do mundo. Você tem verdadeiras psicanálises no Irã, no Afeganistão, né? Outro dia assisti um filme afegão que chama a pedra da paciência, a pedra de paciência, né? Alguma coisa assim. Fantástico, né? Nós estamos falando do mundo da cultura, nós estamos falando da sensibilidade, nós estamos falando de representação, de simbolização,
né? É isso que a psicanálise é, né? E ela tem uma influência muito grande e sofre influência muito grande não só das ciências, mas das artes, do cinema, da literatura, né? Uma grande psicanalista, Clarice Lispector, né? Agora, você negar isto e dizer que o mundo se resume à psiquiatria, eu não sei quem é picareta aí. Realmente eu não sei. O Freud é respeitado, né, em todos os países do mundo. A China tem um desenvolvimento muito grande hoje da psicanálise, imagine, né? Agora, a psiquiatria está cada dia mais desacreditada, porque se vendeu aos laboratórios. Não sei. Bom, a gente... E a gente nem precisa disso, porque não precisamos nem dessas respostas. A gente descarregou um caminhão de melancia em cima do nosso ouvinte. E um amigo um dia me disse, eu falo para você, né? Quer dizer, agora a carga está toda em cima do caminhão e a gente vai andar e o caminhão andando, a carga se ajeita. Achei muito boa essa ideia. A gente vai ter novas conversas pela frente. Acho que esse primeiro contato nosso, né, ele foi suficiente para conseguir, né, localizar do que a gente vai estar conversando, né? As melancias estão lá em cima e a gente vai ajeitar essa carga. E aí no final, vamos ver como que a gente tira essas melancias de dentro do caminhão. Tá bom. A gente vai estar conversando aí. Hang, olha, foi um prazer conversar com você nesse primeiro episódio aqui do nosso podcast. Né? E a gente vai estar conversando aí nas próximas semanas a respeito desse aspecto, né? A gente vai enfatizar nessa questão das dores do mundo, né? Eu gosto desse termo, né? Embora ele já tenha sido cunhado, né? Já tenha sido registrado pelo filósofo, né, Schopenhauer lá atrás, século XVIII para XIX, né? E ele tão com algumas ideias, né? Mas com ideias daquele momento tão localizadas, né, que hoje as mulheres querem matar, porque ele era, vamos dizer assim, aos olhos de hoje, né, naquela época não, mas aos olhos de hoje, alguém muito cruel com as mulheres, né? E a gente vai estar conversando, né, ao longo desses dias, nesses aspectos da psicanálise, vamos falar de gênero, né, vamos falar de elementos tão vivos hoje na nossa cultura, né, e nesses aspectos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e quero ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Ah, pode, você pode. A gente vai estar conversando. Tá bem. Obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.